Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força. E comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A BR-153 cortava o cerrado como uma cicatriz antiga. Eram 5 da manhã quando saí de Anápolis com destino a Araguaína, carregado de telhas e ausência. O sol ainda dormia, mas eu já estava acordado há horas. O sono me abandonou no mesmo dia que ela partiu. 4 anos, 1462 dias sem ouvir a voz da Célia. Sem sentir o cheiro de café que ela fazia antes de eu pegar a estrada. Sem aquele beijo demorado na porta do caminhão, ela pedindo para eu voltar inteiro, eu prometendo que sim. Voltei inteiro do corpo, mas a alma ficou enterrada com ela. O Scania roncava firme na pista vazia. O cheiro de diesel grudava na pele, misturado com o suor da madrugada quente. Liguei o rádio. Sertanejo. Desliguei. O silêncio era melhor que qualquer música. Pelo menos o silêncio não mentia, dizendo que tudo ia ficar bem. Passei por Porangatu quando o sol começou a rachar o horizonte. Vermelho, laranja, amarelo sangrando no céu. Bonito demais para quem está sozinho. A Célia adorava nascer do sol. Dizia que era Deus acendendo a luz do mundo todo dia, só para mostrar que sempre tem um recomeço. Eu não acreditava mais nisso. O banco do carona estava vazio. Sempre esteve, desde o acidente. Mas agora o vazio tinha nome. Tinha cheiro de perfume barato. Tinha o peso de uma mão que não segura mais a minha. Tô indo, amor, murmurei, como fazia todo dia. Mais uma viagem, mais um dia sem você. Ninguém respondeu. Só o vento entrando pela janela aberta, trazendo o cheiro de capim queimado e terra seca. Parei num posto em Guaraí para abastecer e tomar um café. O frentista era novo, rapaz magro com cara de sono. Vai longe, seu Mário? Perguntou, enfiando a bomba no tanque. Araguaína, respondi. Depois Marabá, se Deus quiser. Sozinho? Olhei para o banco vazio dentro da cabine. Sempre sozinho. Ele não entendeu. Ninguém entendia. Para quem via de fora, eu era só mais um caminhoneiro velho, calejado, acostumado com a solidão da estrada. Mas por dentro, cada quilômetro era uma lembrança, cada cidade era uma dor nova, cada parada era um lugar onde ela não estava mais. Tomei o café preto, quente, amargo, igual minha vida. Paguei, agradeci e voltei para o caminhão. O sol já estava alto, queimando o asfalto, fazendo o ar dançar em ondas de calor. Segui viagem. A estrada entre Guaraí e Vanderlândia é reta, monótona, hipnotizante. Só cerrado dos dois lados, cerca velha, gado magro, poeira. O tipo de paisagem que te faz pensar demais. E pensar demais, para mim, era perigoso. Lembrei do último dia com a Célia. Ela tossindo, dizendo que era só gripe. Eu acreditando porque queria acreditar. 3 semanas depois, o médico falando aquela palavra que arranca o chão de qualquer homem. Câncer. 6 meses de hospital. 6 meses vendo ela definhar, secar, sumir de pouquinho. 6 meses segurando a mão dela, prometendo que ia dar tudo certo, sentindo a mentira queimar na garganta. No fim, ela olhou para mim com aqueles olhos fundos, já sem brilho, e disse: não fica sozinho para sempre, Mário. Promete. Eu prometi. Mas era mentira. Como ia amar outra pessoa se ainda estava casado com o fantasma dela? O celular tocou. Era o Toninho, meu irmão mais novo, ligando de Goiânia. E aí, coroa? Tá onde? Perto de Vanderlândia. Sozinho de novo? Um silêncio do outro lado. Depois: Mário, você precisa sair dessa. Faz 4 anos, mano. A Célia não ia querer te ver assim. Eu tô bem. Menti. Tá, não. Eu te conheço. Você tá se matando aos poucos nessa estrada. Eu tenho que trabalhar, Toninho. Trabalhar é uma coisa. Se esconder é outra. Desliguei. Não tinha paciência para sermão. Ninguém entendia. Ninguém podia entender. A dor era minha e eu carregava ela do jeito que conseguia.
Meio-dia. O sol a pino, rachando a terra. Passei por Vanderlândia devagar, a cidade dormindo no calor. Tinha uma vontade de parar, de sentar num bar qualquer, de beber até esquecer. Mas esquecer o quê? O único tesouro que eu tinha era a lembrança dela. Segui em frente. Foi uns 20 quilômetros depois de Vanderlândia que senti. Não vi nada, não ouvi nada, só senti. Aquele aperto no peito, aquele arrepio na nuca, aquele pressentimento que a gente não sabe explicar, mas sabe que é real. Alguma coisa estava para acontecer. Olhei para o céu, limpo, azul profundo, nenhuma nuvem. Mas o ar estava pesado, carregado, como se a atmosfera inteira tivesse segurado a respiração. "O que é amor?" Perguntei baixo, olhando para o banco vazio. "Você está tentando me dizer alguma coisa?" O vento entrou pela janela com força, levantando os papéis no painel. Tive que segurar o volante com mais firmeza. E então vi a placa, velha, enferrujada, torta, desvio, 3 quilômetros. Nunca tinha visto aquela placa antes. E eu fazia essa rota há 15 anos. Alguma coisa no peito me disse para seguir. Uma voz que não era minha, mas que eu conhecia bem. A voz da Célia, sussurrando no fundo da alma. "Vai, Mário, vai." Reduzi a marcha. O coração acelerou. As mãos suaram no volante e virei no desvio. A estrada de chão batido era estreita, cheia de buracos, ladeada por capim alto e árvores retorcidas. O Scania chacoalhava, reclamando de cada lombada. Poeira vermelha subia como fumaça, grudando no para-brisa. 3 quilômetros. Parecia 3 horas. E então, lá na frente, vi algo que fez meu sangue gelar. Um vulto, parado, no meio do nada. Pisei no freio. O caminhão gemeu, levantando uma nuvem de poeira. O motor roncou baixo, esperando. Fiquei ali, parado, com as mãos no volante e o coração martelando no peito. Não era animal, não era sombra, era gente. E então, cortando o silêncio do cerrado, cortando o vento, cortando minha alma, um choro de bebê. Continua no capítulo 2. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 2. O choro que atravessa o mundo. O choro cortava o ar como uma lâmina, agudo, desesperado. Do tipo que atravessa a pele e vai direto pro osso, pro lugar onde a gente guarda as coisas que não quer lembrar. Fiquei parado por uns segundos que pareceram horas. As mãos agarradas no volante, os nós dos dedos brancos de tanta força. O motor do Scania roncava baixinho, como um bicho esperando ordem para atacar ou fugir. Fugir. Essa era a opção mais sensata. Ligar o caminhão, dar ré, voltar para a estrada principal e esquecer que vi qualquer coisa. A vida me ensinou que meter o nariz onde não é chamado só traz problema. E eu já tinha problema demais. Mas aquele choro... Deus do céu, aquele choro. Era o tipo de som que acorda algo dentro da gente. Algo primitivo, anterior à razão, anterior ao medo. Um chamado que não se pode ignorar mesmo querendo. Respirei fundo. O ar entrou quente nos pulmões, cheirando a poeira, capim seco e algo mais. Algo que meu corpo reconheceu antes da minha mente. Desespero. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer barulho. Só o vento gemendo no capim alto e aquele choro de bebê cada vez mais fraco, como se estivesse desistindo. "Pelo amor de Deus", murmurei, benzendo-me rapidinho. "Me protege aí, Célia." Abri a porta. O calor me engoliu inteiro. Devia estar uns 40 graus, fácil. O sol do meio-dia caía direto na cabeça, queimando o couro cabeludo. Desci devagar, as pernas bambas, o coração disparado. O cenário era de fim de mundo. Só terra vermelha, capim amarelado pelo sol, algumas árvores tortas espalhadas como esqueletos. E lá na frente, uns 50 metros adiante, via um poço antigo. Daqueles de pedra, redondo, com borda gasta pelo tempo. Do tipo que a gente vê em fazenda velha, abandonada. E perto do poço, as figuras. Primeiro, vi a mulher. Estava encostada num poste de madeira.
o braço esquerdo amarrado com corda grossa. A cabeça pendia para frente, os cabelos escuros grudados no rosto suado. A roupa, uma camiseta branca suja de terra e uma calça jeans rasgada, estava encharcada de suor e poeira. Ela se mexia, tentando se soltar, mas estava fraca, muito fraca. Depois vi o homem, alto, forte, com a camisa aberta mostrando o peito queimado de sol. Calça jeans, bota suja de barro. A postura rígida, os ombros tensos. E nos braços dele, embrulhado num pano azul desbotado, um bebê. O bebê que chorava. O homem estava parado bem na beira do poço, segurando a criança com as duas mãos, os braços esticados para frente, como quem segura algo sujo, algo que quer jogar fora. Meu estômago revirou. "Ei!" gritei, a voz saindo rouca, arranhada. "O que você está fazendo aí?" Os dois viraram para mim ao mesmo tempo. A mulher levantou a cabeça, os olhos arregalados, as pupilas dilatadas de pavor. A boca se abriu, mas não saiu som. Só um gemido abafado, desesperado. O homem, por outro lado, fechou o rosto. As sobrancelhas se juntaram, a mandíbula travou. E então ele falou, a voz grossa, cheia de raiva. "Vai embora." Continuei andando devagar, as mãos abertas na frente do corpo. Aprendi isso na estrada. Nunca se aproxima de situação tensa com as mãos fechadas. Mão aberta não tem arma. Mão aberta não quer briga. "Calma aí, amigo." Falei, tentando manter a voz firme. "Eu só parei porque eu ouvi o choro. Tem algum problema aqui?" "Não tem problema nenhum," ele respondeu, o pescoço enrijecendo. "E não é da sua conta." Mas era. Jesus Cristo como era. Cheguei mais perto. 10 metros. 8. 6. Dava para ver melhor agora. A mulher tinha o rosto inchado, marcas roxas no braço livre, o lábio rachado. Tinha apanhado. E recente. O bebê continuava chorando, mas mais fraco agora. Como se estivesse cansado demais até para isso. "Moço," tentei de novo, a garganta apertando. "Seja lá o que está acontecendo aqui, a gente pode resolver de outro jeito. Não precisa." "Não precisa o quê?" Ele me cortou, dando um passo para frente. Os braços ainda esticados, o bebê pendurado sobre o poço. "Você não sabe de nada. Não sabe o que essa mulher fez. Não sabe a vergonha que ela trouxe." A mulher soluçou. Um som molhado, engasgado. "Por favor," ela conseguiu dizer, a voz fina como papel. "Por favor, não machuca ele. Ele não tem culpa." "Não tem culpa?" O homem gritou, virando o rosto para ela. "Essa criança não devia nem existir. É fruto de traição, de mentira, de vergonha." "Ah, entendi. Ou achei que entendi. A história mais velha do mundo. Traição, raiva, vingança. Mas aquele bebê, aquela criança inocente, escuta aqui." Falei, a voz saindo mais dura agora. "Seja lá o que ela fez, o menino não tem nada a ver com isso. Ele não escolheu nascer, não escolheu nada." O homem riu, um riso amargo, sem alegria. "Pois é, não escolheu. Igual eu não escolhi ser feito de trouxa." O vento soprou forte, levantando poeira. Senti os olhos arderem. Ou talvez fosse lágrima. Não sei. Olhei para a mulher. Ela me encarou, e naquele olhar vi tudo. O medo, o arrependimento, o desespero, mas principalmente a súplica silenciosa. "Salva meu filho, pelo amor de Deus, salva meu filho." E foi nesse momento que senti a presença dela, da Célia. Não era vento, não era calor. Era ela, de algum jeito, do outro lado, sussurrando no meu ouvido. "Você não conseguiu me salvar, Mário, mas pode salvar ele." Pisquei rápido, afastando a lembrança, afastando a dor. Tinha que focar, tinha que pensar. "Qual seu nome?" perguntei para o homem, dando mais um passo. Ele hesitou. "Jairo." "Jairo," repeti, acenando devagar. "Meu nome é Mário. Sou caminhoneiro. Venho de Anápolis, estou indo para Araguaína. Parei aqui porque acho que Deus quis que eu parasse." Ele me olhou com desconfiança. "Deus não tem nada a ver com isso aqui."
Tem sim, respondi. Tem tudo a ver. Olha, eu não sei o que aconteceu entre vocês, não sei da história. Mas sei que, se você jogar essa criança nesse poço, sua vida acaba também. Entende? Não é só a vida do menino, é a sua, para sempre. Os braços dele tremeram. Por um segundo, achei que ele ia soltar. Meu corpo inteiro ficou em alerta, pronto para correr, para pular, para fazer qualquer coisa. Mas ele não soltou. Minha vida já acabou. Ele disse, a voz rachando. No dia que descobri a verdade, no dia que essa mulher me traiu com meu próprio irmão. Ah, Jesus! A mulher chorou mais alto agora, a cabeça balançando de um lado para o outro. Eu sei que errei, eu sei, mas pelo amor de Deus, Jairo, não mata nosso filho, não mata. Não é meu filho! Ele berrou e o bebê se assustou, o choro ficando histérico. Senti o peito apertar, a respiração ficou curta, comecei a suar frio, mesmo com o calor infernal. Jairo, falei, mas ele não estava me ouvindo mais. Ele olhava para o poço, olhava para o bebê, olhava para a mulher. E em cada olhar via a luta interna, a guerra entre a raiva e o resto de humanidade que ainda existia ali dentro. Foi quando ouvi, baixinho, quase imperceptível, o trovão. Olhei para o céu. Ainda estava azul, mas lá longe no horizonte nuvens escuras começavam a se formar. Rápido, rápido demais. Vem tempestade, murmurei. Jairo não respondeu. Dei mais um passo. Estava a 3 metros agora. Me dá a criança, pedi, estendendo os braços. Por favor, me dá ele. Você não quer fazer isso. Eu sei que não quer. Você não sabe de nada sobre mim, ele rosnou. Sei sim, sei que você tá com raiva, sei que tá magoado, sei que quer que alguém pague pelo que ela fez. Mas esse alguém não pode ser um bebê inocente, Jairo, não pode. A mulher gritou. Mário, por favor, Mário, pelo amor de Deus, ajuda meu menino. E então aconteceu. O vento mudou. Ficou violento, rasgado, trazendo o cheiro de chuva. As nuvens correram pelo céu como cavalos selvagens. O trovão veio mais perto, mais alto. E Jairo olhou para cima. Foi só um segundo de distração. Corri. 3 passos. 2. 1. Agarrei o braço dele com as 2 mãos, puxando com toda a força que tinha. Larga! Gritei. Ele reagiu, empurrando, tentando se soltar. Éramos 2 homens velhos brigando no meio do nada, debaixo de um céu que escurecia rápido demais, com um bebê entre nós. Solta de mim! Ele urrou. Nunca! Gritei de volta. E então, no meio da briga, no meio do desespero, senti o pano azul escorregar. Vi em câmera lenta, o tecido deslizando, as mãos de Jairo abrindo, o embrulho tombando, o bebê caindo. E eu, sem pensar, sem respirar, sem viver, me joguei. Continua no capítulo 3. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 3. Quando o abismo olha de volta. O mundo parou. Não é jeito de falar. O mundo realmente parou. O vento congelou no ar. O trovão ficou preso na garganta do céu. O choro do bebê virou silêncio absoluto. E eu estava caindo. Meu corpo atravessou o espaço entre a beira do poço e o vazio, como se eu fosse feito de chumbo. Os braços esticados, as mãos abertas, os dedos procurando, desesperados, por algo, qualquer coisa que fosse vida. O joelho bateu na borda de pedra primeiro. Senti o osso estalar, a dor subindo como fogo pela perna. Depois foi o cotovelo, depois o queixo. Raspando, rasgando, sangrando, mas eu não soltei. Porque no meio da queda, no meio do desespero, no último segundo possível, minha mão direita fechou em volta do pano azul. Peguei o bebê. O impacto quase arrancou meu braço do ombro. Senti os músculos se esticarem além do limite, os tendões gritando, o ombro saindo do lugar e voltando com um estalo medonho. A dor era tanta que não consegui gritar. Só ofeguei, a boca aberta, os olhos arregalados, e então percebi onde estava,
pendurado, metade do corpo para dentro do poço, metade para fora. A mão esquerda agarrada numa pedra saliente da borda, os dedos cravados com tanta força que as unhas quebraram, sangrando. A mão direita segurando o bebê contra o peito, protegendo, mesmo que isso custasse tudo. Olhei para baixo. O poço era fundo, muito fundo, escuro como um inferno. Só dava para ver uns 3, 4 metros onde a luz ainda alcançava. Depois era só escuridão. E no fundo dessa escuridão, lá embaixo, muito embaixo, ouvia o som de água, gotejando, pingando, esperando. O bebê se mexeu no meu braço. Senti o corpinho quente, trêmulo, e então veio o choro. Fraco, mas vivo, vivo. Tá vivo, sussurrei, a voz saindo embargada. Graças a Deus, tá vivo. Mário! A mulher gritou lá de cima, a voz histérica. Segura! Pelo amor de Deus, segura! Eu queria responder, mas não conseguia. Cada movimento, cada respiração fazia meu corpo escorregar mais 1 centímetro para dentro do buraco. A pedra onde minha mão esquerda se agarrava estava úmida, coberta de musgo. Escorregadia, traiçoeira. Tentei me puxar para cima. Fiz força com o braço esquerdo, tentando erguer o corpo. A dor no ombro direito era tão intensa que via estrelas. O suor escorria pela testa, entrando nos olhos, cegando. Consegui subir uns 5 centímetros. E então a pedra se moveu. Senti ela ceder debaixo dos meus dedos. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu coração parar. Não, murmurei. Não, não, não. A pedra se soltou. Caí mais fundo. Agora só o cotovelo esquerdo e parte do peito estavam apoiados na borda. O resto de mim pendurado no vazio, segurando um bebê que pesava menos de 5 quilos, mas parecia pesar o mundo inteiro. Jairo! A mulher berrava. Faz alguma coisa! Ajuda ele! Silêncio. Tentei olhar para cima, mas o ângulo não deixava. Só conseguia ver o céu, que agora estava completamente negro. As nuvens tinham engolido o sol. O vento uivava, trazendo as primeiras gotas de chuva. Jairo! Chamei, a voz fraca. Por favor, ajuda! Não consigo segurar nada. Será que ele tinha fugido? Será que tinha ido embora, me deixando ali para morrer com o filho que ele não queria? A chuva começou para valer, grossa, pesada, violenta. Em segundos eu estava encharcado. A água escorria pelo rosto, pelo pescoço, pelo braço, tornando tudo mais escorregadio, mais impossível. Célia, sussurrei fechando os olhos. Amor, me ajuda. Não sei o que fazer. E então senti mãos, grandes, fortes, ásperas, agarrando meu braço esquerdo. Abri os olhos, Jairo estava ali, deitado no chão, metade do corpo debruçado sobre a borda do poço, as 2 mãos segurando meu braço com toda a força. Nossos olhares se encontraram. Ele estava chorando, lágrimas misturadas com chuva, escorrendo pelo rosto queimado de sol, caindo no poço como oferenda. Perdão, ele disse, a voz quebrada. Perdão, perdão, perdão. Puxa, pedi, quase sem voz. Por favor, puxa. Ele puxou, devagar, centímetro por centímetro. Eu ajudava com o que podia, cravando o cotovelo na borda, fazendo força com as pernas que se debatiam no ar, procurando apoio que não existia. O bebê chorava contra meu peito. Sentia o coraçãozinho dele batendo acelerado, assustado, mas vivo, vivo. Mais um pouco. Jairo grunhia, o rosto vermelho de esforço. Só mais um pouco. Meu corpo subiu. 15 centímetros, 20, 30. E então meu braço começou a tremer. Incontrolavelmente. O músculo não aguentava mais. Tinha passado do limite há muito tempo. Estava operando no puro instinto de sobrevivência, na adrenalina, no desespero. Não aguento, gemi. Jairo, não, aguento. Aguenta! Ele gritou e puxou com uma força que não parecia humana. Meu peito bateu na borda, depois a barriga. Consegui jogar o joelho direito na pedra, encontrando apoio finalmente.
Empurrei. Jairo puxou, e num último esforço conjunto, meu corpo todo saiu do poço. Caí de lado na terra molhada, ofegante, tremendo, abraçado ao bebê como se ele fosse a coisa mais preciosa do universo. Porque era. Fiquei ali, deitado na chuva, sentindo a água lavar o sangue, a poeira, o medo. O bebê chorava contra meu peito e aquele choro era a coisa mais bonita que eu tinha ouvido na vida. Tá vivo, repeti, beijando o paninho azul molhado. Tá vivo, meu Deus. Tá vivo. Jairo estava ajoelhado ao meu lado, o corpo curvado, as mãos na cabeça, soluçando. O que eu fiz? Ele gemia. Jesus Cristo, o que eu quase fiz? A mulher gritava, puxava a corda que aprendia, histérica, desesperada. Meu filho, deixa eu ver meu filho. Tentei me levantar, mas as pernas não responderam. O corpo inteiro tremia, em choque, exausto. Jairo se levantou primeiro. Foi até a mulher cambaleando, tropeçando na própria sombra. Puxou uma faca do bolso. Por um segundo, meu coração parou de novo, mas ele só cortou a corda. A mulher caiu de joelhos, livre. Arrastou-se pela lama até mim, os joelhos sangrando, as mãos estendidas. Meu menino, chorava. Meu menino. Entreguei o bebê para ela. Ela o agarrou com uma força que parecia capaz de quebrar o mundo. Abraçou, beijou, balançou. Chorou sobre aquele corpinho pequeno que agora chorava junto com ela, os dois unidos numa sinfonia de dor e alívio que rasgava qualquer coração. Mãe, tá aqui, ela sussurrava. Mãe, tá aqui, meu amor. Acabou, acabou, mas não tinha acabado. Porque a tempestade estava apenas começando. O vento soprou mais forte, vergando as árvores, arrancando galhos. O trovão explodiu tão perto que senti no peito, e então, como se Deus estivesse furioso, o céu abriu de vez. A chuva virou dilúvio. Temos que sair daqui! Gritei, tentando me levantar. As pernas ainda não respondiam direito. Jairo veio me ajudar, me puxando pelo braço. O caminhão! Ele gritou de volta. Onde está seu caminhão? Apontei. Mal dava para ver através da cortina de água, mas o Scania estava lá, uns 50 metros de distância, esperando. Vamos! Urrei. A mulher levantou, cambaleante, protegendo o bebê com o corpo. Jairo passou o braço dela nos ombros dele, me apoiou com a outra mão e os três, 4 contando a criança, começamos a andar. Cada passo era uma batalha. A lama sugava os pés. O vento empurrava para trás. A chuva batia no rosto, cegando. Caí 2 vezes. Jairo me levantou. A mulher tropeçou. Eu a segurei. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, chegamos ao caminhão. Abri a porta da cabine. Jairo ajudou a mulher a subir primeiro. Ela se encolheu no banco do carona, tirando o pano molhado de cima do bebê, verificando se ele estava bem, sussurrando palavras de conforto. Subi na sequência, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar no volante. Jairo ficou do lado de fora, na chuva, encharcado, olhando para mim através da janela. Sobe, falei. Ele hesitou. Eu não mereço. Sobe, gritei. Não tenho tempo para isso agora. Ele obedeceu. Apertou-se no banco, os 3 adultos na cabine, o bebê no colo da mãe. Liguei o motor. O Scania roncou, hesitou, pegou. Nunca tinha ficado tão feliz de ouvir aquele som na vida. Mas quando fui dar ré, percebi. O chão tinha virado lama. Lama espessa, grudenta, traiçoeira. As rodas traseiras giraram no vazio, patinando, não encontrando aderência. Tentei de novo. Acelerador, embreagem, cuidado. Nada. O caminhão não saía do lugar. Não, gemi. Não pode ser. Jairo olhou pela janela, avaliando. Tá atolado, ele disse. Fundo. A mulher começou a chorar de novo. A gente vai morrer aqui, ela soluçava. Vamos morrer? Ninguém vai morrer, falei, mas minha voz não soou convincente nem para mim. Olhei pela janela. A chuva não dava sinais de parar. Pelo contrário,
ficava mais forte. E o desvio de terra onde estávamos já começava a virar um rio de lama. Tentei o rádio. Estática. Peguei o celular. Sem sinal. Estávamos sozinhos, no meio do nada, presos, com um bebê recém-nascido e uma tempestade que parecia o fim do mundo. "E que a gente faz?" Jairo perguntou, a voz pequena, assustada. Olhei para a mulher, para o bebê, para o homem que quase tinha cometido o impensável, mas que tinha me salvado no último momento. E então olhei para o banco vazio atrás de nós. Vazio, mas não vazio, porque senti ela ali. A Célia, sorrindo, acenando, sussurrando. "Você sabe o que fazer, Mário." Sempre soube. Respirei fundo. "A gente espera", falei. "A tempestade vai passar, sempre passa. E quando passar, a gente encontra um jeito de sair daqui." "E se não passar?" a mulher perguntou. Olhei para ela, para os olhos assustados, para o bebê no colo, para a vida frágil que tinha sido salva por um triz. "Vai passar", repeti, "porque tem que passar. Porque esse menino precisa crescer, precisa ter uma chance." Jairo abaixou a cabeça envergonhado. Eu quase. "Mas não fez." O cortei. "No final, quando importou, você não fez. E me ajudou. Isso conta." Ele olhou para mim, os olhos vermelhos, inchados. "Por quê?" perguntou. "Por que você parou? Por que se arriscou por gente que você nem conhece?" Olhei para o retrovisor, para o reflexo cansado, velho, marcado que me encarava de volta. "Porque alguém tem que fazer", respondi. Simples assim. "Porque se a gente não faz, quem vai fazer?" A chuva tamborilava no teto do caminhão. O bebê tinha parado de chorar. Agora só fazia ruídos pequenos, de quem está com fome, cansado, mas vivo. E ali, naquela cabine apertada, encharcados, machucados, assustados, esperamos. Esperamos a tempestade passar. Esperamos o amanhecer. Esperamos o milagre que sempre chega para os que não desistem. Continua no capítulo 4. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 4. A noite mais longa. A chuva não parava. Já fazia 3 horas. 3 horas presos naquela cabine, ouvindo o tamborilar violento da água no teto de metal, vendo o mundo lá fora se transformar num borrão cinza e molhado. A luz do dia tinha sumido completamente. Agora era só escuridão, iluminada de vez em quando pelos relâmpagos que rasgavam o céu como feridas abertas. O bebê chorava. Parava, chorava de novo. Um choro fraco, cansado, de quem tem fome, mas não tem de onde mamar. A mulher o embalava, sussurrava, mas estava desesperada. Eu via no jeito que ela apertava o menino contra o peito, no jeito que mordia o lábio inferior até sangrar. "Ele tá com fome", ela disse pela 10ª vez, a voz tremendo. "Preciso amamentar, mas não consigo. O leite não desce. Tô nervosa demais." Jairo estava encolhido no meio, entre mim e ela, tentando ocupar o menor espaço possível, como se quisesse desaparecer, sumir, deixar de existir. Revirei o caminhão. Tinha uma garrafa de água pela metade, 3 pães amanhecidos na sacola atrás do banco e meia dúzia de balas de hortelã no porta-luvas. Não era nada, mas era o que tinha. "Toma", ofereci a garrafa para ela. "Bebe, precisa se hidratar para produzir leite." Ela pegou com as mãos trêmulas, bebeu 2 goles longos, passou um pouco de água nos lábios do bebê. Ele lambeu, desesperado, procurando mais. "Não é suficiente", ela chorou. "Ele precisa de leite. Leite de verdade." "A gente vai conseguir", falei, tentando soar confiante. "Quando a chuva passar, a gente sai daqui. Tem um posto uns 15 quilômetros para trás. Vende fórmula infantil." 15 quilômetros, ela repetiu, a voz oca. "Pode ser do outro lado do mundo nesse momento." Ela tinha razão, e eu sabia disso. Olhei pela janela de novo. A lama tinha subido, cobria metade das rodas traseiras agora.
Se continuasse chovendo assim, o caminhão ia afundar ainda mais. E se afundasse demais? Não podia pensar nisso. Como você se chama? Perguntei para ela, tentando mudar o foco. Ela olhou para mim, surpresa pela pergunta. Eliane, respondeu baixinho. Meu nome é Eliane. Eliane, repeti. Bonito. E ele? Apontei para o bebê. Ela olhou para o filho e pela primeira vez desde que a vi, um fantasma de sorriso apareceu no rosto machucado. Gabriel, disse. Quis chamar de Gabriel porque significa mensageiro de Deus. Achei que Deus tinha me dado ele por algum motivo. Jairo se encolheu ainda mais, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Gabriel, repeti, estendendo o dedo. O bebê agarrou com aquela força surpreendente que recém-nascidos têm. Oi, Gabriel, você é forte, sabia? Mais forte que muito adulto por aí. O bebê me olhou, olhos escuros, profundos, velhos, como se já tivesse visto o mundo inteiro e decidido que valia a pena ficar. Quantos dias ele tem? Perguntei. 12, Eliane respondeu. Nasceu em casa, sem médico, sem ninguém, só eu e ele. Olhou de relance para Jairo. Ele não retribuiu o olhar. Por quê? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Por que não foi para o hospital? Ela respirou fundo, apertando Gabriel contra o peito. Porque Jairo não deixou, disse, simples assim. Quando descobriu que eu estava grávida, que o filho não era dele, ele me trancou, me escondeu, disse que ninguém podia saber, que era vergonha demais. Senti a raiva subir pela garganta. Olhei para Jairo. Ele continuava com a cabeça baixa, mas agora tremia mais forte. Você trancou ela? Perguntei, tentando manter a voz calma. Silêncio. Você trancou ela? Repeti mais alto. Sim, ele sussurrou. Tranquei. 6 meses. 6 meses ela ficou naquele quarto nos fundos da casa. Eu levava comida, água, mas não deixava sair. Não podia. O que os outros iam pensar? O que iam falar? E você acha que isso justifica? Explodi. Você acha que sua reputação vale mais que a vida de uma mulher, de um bebê? Não! Ele gritou de volta, levantando a cabeça finalmente. O rosto estava molhado. Não sei se era chuva ou lágrima. Não justifica nada. Eu sei disso. Eu sei que sou um monstro. Sei que não mereço perdão. Mas eu não conseguia pensar direito. Só conseguia sentir raiva. Tanta raiva. Raiva de quem? Eliane perguntou, a voz quebrando. De mim? Do Gabriel? Ou de você mesmo? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Jairo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Dele, disse finalmente. Do meu irmão. Era para ele me proteger. A gente cresceu junto, dividiu tudo. E então ele não conseguiu terminar. Desabou, literalmente. O corpo curvou, a cabeça caiu no peito e ele chorou. Um choro feio, alto, molhado, de homem que segurou demais e agora não consegue mais. Eliane o olhava e nos olhos dela vi algo que não esperava. Pena. Eu errei também, ela disse baixinho. Errei muito. Traí você, traí nossa promessa e sei que não tem desculpa para isso. Mas Jairo, o Gabriel não tem culpa. Ele não escolheu nada disso. Eu sei, Jairo soluçou. Eu sei, mas toda vez que olho para ele, vejo meu irmão, vejo a traição, vejo tudo que perdi. Então para de olhar para o passado, falei, minha voz saindo mais dura que pretendia, e começa a olhar para o futuro. Porque aquele menino ali não é o passado, ele é futuro puro, limpo, novo. E se você jogar isso fora, vai carregar mais que culpa. Vai carregar o peso de uma vida que podia ter sido e não foi por causa da sua raiva. Jairo me encarou, os olhos vermelhos, inchados, perdidos. Como você sabe? Perguntou. Como sabe tanto sobre carregar peso? Olhei para as minhas mãos, velhas, calejadas, cheias de cicatrizes de uma vida inteira na estrada.
Porque eu carrego o meu todo dia, respondi. Minha mulher morreu faz 4 anos. Câncer, e eu não tive chance de salvar ela. Os médicos disseram que não tinha mais nada a fazer, que era questão de tempo, mas eu não aceitei. Briguei, gritei, prometi que ia dar um jeito. E no fim eu só segurei a mão dela enquanto ela se apagava. A cabine ficou em silêncio. Só a chuva, só o vento, só os fantasmas. A última coisa que ela me pediu, continuei, a voz embargando, foi para eu não ficar sozinho para sempre, para eu viver, para eu ser feliz de novo. E eu prometi, mas menti, porque desde aquele dia, tudo que eu faço é dirigir, fugir, me esconder nessas estradas sem fim, fingindo que tô vivo, quando na verdade só tô respirando. Eliane esticou a mão livre, tocou meu braço. Mas hoje você salvou uma vida, ela disse. Salvou 2, isso não é viver? Pensei nisso. Olhei para o bebê, para o Gabriel que dormia agora, finalmente exausto, embalado pelo som da chuva. Talvez, admiti, talvez seja. Um relâmpago iluminou tudo. Por um segundo vi o mundo lá fora, a lama, as árvores curvadas, o poço ainda visível ao longe esperando. E então a escuridão voltou. A gente precisa ter um plano, Jairo disse de repente, a voz mais firme agora. Não dá para ficar aqui esperando. O bebê precisa de comida, de remédio, de médico. Eu sei, respondi, mas não posso sair com o caminhão. Tá muito atolado. Se eu forçar, afunda mais. Então a gente sai a pé, ele sugeriu. Na chuva? Eliane protestou. Com um bebê de 12 dias? Não tem escolha, Jairo insistiu. Se a gente esperar até amanhã, pode ser tarde demais. Ele tinha razão, eu sabia disso. Mas a ideia de sair naquela tempestade, no escuro, com uma mulher fraca e um recém-nascido... Espera, falei. Vamos esperar mais 1 hora. Se a chuva diminuir, a gente tenta. Se não diminuir, a gente tenta mesmo assim. Não era um plano bom, mas era o único que tínhamos. Peguei um dos pães, parti em 3 pedaços. Demos um para Eliane, outro para Jairo, guardei o último para mim. Comemos em silêncio, o pão seco grudando na garganta, a água já acabando. Gabriel acordou de novo. Chorou. Eliane tentou amamentar. Ele sugou com desespero, mas pouco saía. A frustração no rostinho dele partia o coração. Não aguenta muito mais assim, ela murmurou. Ele vai ficar desidratado. Olhei para o relógio no painel. 7h30 da noite. Tinha passado só meia hora desde a última vez que olhei. O tempo tinha virado melaço. Grudento. Arrastado. Conta uma história, Eliane pediu de repente. Qualquer coisa. Só para não pensar tanto. Olhei para ela, surpreso. História. É, você é caminhoneiro. Deve ter visto tanta coisa. Conhecer tantos lugares. Pensei um pouco. Histórias. Tinha centenas, milhares. Toda estrada era uma história. Toda parada um capítulo. Tá bem, comecei. Uma vez lá pro lado de Picos, no Piauí, eu estava voltando de uma entrega. Era fim de tarde, aquele sol laranja que deixa tudo dourado. E na beira da estrada vi um velho sentado numa pedra. Cabelo branco, roupa simples, um sorriso no rosto. Parei para oferecer carona. Ele aceitou? Jairo perguntou. Aceitou. Subiu e ficou quieto por uns 20 minutos. Aí, do nada, ele pergunta: Você é feliz? Assim, sem mais nem menos. Eu fiquei sem jeito, né? Falei que sim, que tinha trabalho, saúde, que não podia reclamar. E ele riu. Um riso baixinho, meio triste. E disse: Não perguntei se você tem motivos para ser feliz. Perguntei se você é feliz. A cabine ficou quieta. Até a chuva pareceu diminuir por um momento. E o que você respondeu? Eliane perguntou. Sorri. Um sorriso triste. Disse que não sabia, que tinha esquecido como era. Ele assentiu, como se já soubesse a resposta. E então falou uma coisa que nunca esqueci. A felicidade não tá no fim da estrada. Tá na estrada.
A gente só precisa lembrar de olhar pela janela de vez em quando. Ah, sábio, Jairo murmurou. Era, concordei. Ele desceu uns quilômetros depois, perto de uma capela pequena. Agradeceu, abençoou o caminhão e sumiu na poeira. Nunca mais vi, mas aquelas palavras ficaram. Olhei pela janela. A chuva tinha diminuído. Não muito, mas o suficiente para fazer diferença. Tá na hora, falei. A gente tem que ir. Eliane apertou Gabriel contra o peito. Tenho medo, admitiu. Eu também, respondi. Mas medo não impede a gente de fazer o que tem que ser feito. Só torna mais difícil. Jairo já estava abrindo a porta. Eu vou na frente, disse. Testo o chão, vejo o caminho. Não, falei. A gente vai junto. Ninguém fica para trás. Ele me olhou. E pela primeira vez, vi algo novo naqueles olhos. Respeito. Tá bem, concordou. Juntos. Peguei a lanterna da cabine. Testei. Funcionando, mas a bateria estava fraca. Tinha que durar. Eliane enrola o Gabriel no pano, protege a cabeça dele da chuva e fica entre nós dois. Eu vou na frente com a luz, Jairo vem atrás. Ela assentiu, os dedos trabalhando rápido, enrolando o bebê como um casulo protetor. Abri a porta do meu lado. O vento entrou como um soco, frio, molhado, cruel. Desci. A lama subiu até o tornozelo. Quase perdi o equilíbrio, mas me segurei na porta. Vem, chamei. Eliane desceu, tropeçou, eu segurei. Jairo veio por último, fechando a porta. E ali, os 3, 4, começamos a andar. Na escuridão, na lama, na tempestade. Em direção a uma esperança que talvez nem existisse. Continua no capítulo 5. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 5. Memórias que pesam mais, que a lama sugava. Cada passo era uma batalha contra a terra que queria nos engolir. Afundava até a canela, grudava nas botas, puxava para baixo com uma força que parecia ter vontade própria. A lanterna iluminava poucos metros à frente. O feixe de luz fraco dançava na chuva, mostrando um mundo desfigurado, irreconhecível. O desvio de terra que eu tinha percorrido de caminhão horas atrás agora era um rio lamacento, pontuado por poças fundas e galhos caídos. Eliane ia no meio, curvada sobre Gabriel, tentando protegê-lo com o próprio corpo. Ela tremia. Não sei se de frio ou de medo. Provavelmente os dois. Cuidado aqui, avisei, iluminando um buraco cheio de água. Passa pela direita. Ela obedeceu, mas escorregou. Jairo a segurou pelo braço, firme. Devagar, ele disse. Sem pressa. A gente chega. Tinha algo diferente na voz dele agora. Menos raiva, menos desespero, talvez aceitação, ou talvez só cansaço tão profundo que não sobrava energia nem para sentir. Andamos. 10 minutos, 15, 20. O mundo se resumia a isso. Um passo, outro passo. A chuva batendo, a lama sugando, o bebê chorando baixinho, um choro fraco que partia a alma. Quanto falta? Eliane perguntou, a voz tremendo. Olhei ao redor. Não reconhecia nada. Tudo era sombra, água e barro. Uns 3 quilômetros até a estrada principal, estimei. Talvez 4. Ela gemeu. Não era reclamação, era desespero puro. Não vou conseguir, sussurrou. Não tenho força. Tem sim, respondi olhando para trás. Você aguentou 6 meses trancada. Aguentou um parto sozinha. Aguentou quase perder seu filho hoje. Isso aqui, isso é nada comparado ao que você já passou. Ela me olhou, os olhos brilhando com lágrimas ou chuva. Não dava para saber. Você não entende, disse. Eu tô vazia. Não tem mais nada dentro de mim. Só medo. O medo é que mostra que você ainda tá viva, falei. Morto não tem medo. Morto não sente nada. Continuamos andando. A chuva diminuiu um pouco mais. Agora era só um chuvisco persistente, irritante, que molhava devagar, mas molhava fundo. Foi quando Jairo falou. Meu irmão se chamava Ricardo.
Ninguém tinha pedido para ele falar, mas ele falou mesmo assim, como se precisasse botar para fora, como se o silêncio tivesse ficado pesado demais. A gente era gêmeo, continuou a voz pastosa. Idênticos, todo mundo confundia. Na escola, a gente trocava de lugar nas provas. Eu fazia matemática para ele fazia português para mim. Funcionava bem. Eliane olhou para trás, mas não disse nada. Quando crescemos, Jairo seguiu, eu casei com a Eliane. Ricardo ficou sozinho. Nunca arrumou ninguém sério. Dizia que não tinha achado a pessoa certa ainda. E eu achava que ele estava infeliz, que tinha inveja de mim. A voz dele quebrou. Então eu pedi para ele vir morar com a gente. Pensei que estava ajudando, que estava sendo bom irmão, mas na verdade eu estava entregando minha mulher para ele. Não foi assim, Eliane protestou fracamente. Não foi sua culpa. Foi sim, Jairo insistiu, porque eu trabalhava demais. Saía cedo, voltava tarde, deixava vocês dois sozinhos o dia inteiro. E aí aconteceu. Parei, me virei. Vocês não precisam falar disso agora, falei. Guarda força para caminhar. Preciso sim, Jairo respondeu. Preciso porque se eu morrer hoje, quero que alguém saiba. Quero que você saiba que eu não sou só um monstro. Que eu fui um homem comum que perdeu o chão. Suspirei. Continuamos andando. E ele continuou falando. Quando descobri, foi por acaso. Cheguei em casa mais cedo, com dor de cabeça. Encontrei os dois, na minha cama. A raiva voltou na voz dele. Crua, viva. Eu bati nele. Bati até não conseguir levantar o braço. Ele não reagiu. Só ficou lá, sangrando, pedindo perdão. E a Eliane chorava, dizia que me amava, que tinha sido fraqueza, que nunca mais. Mas aconteceu de novo. Eliane completou, a voz oca. 3 semanas depois. E de novo. Até que eu percebi que não era só fraqueza, era outra coisa. Algo que eu não sabia que existia dentro de mim. Amor? Perguntei sem olhar para trás. Não sei, ela respondeu. Talvez só vontade de ser vista, de ser desejada. Jairo me amava, mas estava sempre cansado, sempre distante. E Ricardo olhava para mim como se eu fosse a única mulher do mundo. Jairo soluçou. Eu expulsei ele de casa, disse para nunca mais aparecer. Ele foi embora e 2 semanas depois, não conseguiu continuar. Ele se matou. Eliane terminou, a voz um fio. Pulou da Ponte Velha no Rio Tocantins, deixou um bilhete dizendo que não conseguia viver sabendo que tinha destruído o irmão. Meu Deus! Andamos em silêncio por um tempo, só os sons da noite, a chuva, o vento, a lama, o choro ocasional de Gabriel. Foi 1 mês depois que descobri que estava grávida. Eliane continuou. Não sabia de quem era. Ainda não sei. Jairo e Ricardo eram idênticos até no DNA. O teste ia dar inconclusivo de qualquer jeito. Então você trancou ela, falei para Jairo, a raiva voltando. Escondeu, como se pudesse apagar o que aconteceu. Eu não sabia o que fazer, ele explodiu. Meu irmão tinha morrido, minha mulher estava grávida, talvez dele. Todo mundo na cidade ia falar, iam rir de mim, me apontar na rua. E você achou que a solução era virar um monstro de verdade? Rebati. Eu sei, ele gritou. Eu sei que não tem desculpa. Sei que sou fraco. Sei que sou covarde, mas você não entende. Você não sabe o que é perder tudo num dia só. Parei de novo. Me virei e olhei para ele nos olhos. Eu perdi minha mulher. Falei, cada palavra pesada como pedra. A mulher que eu amava mais que a própria vida. E não fiz ninguém pagar por isso. Não tranquei ninguém. Não tentei jogar bebê em poço. Só morri junto com ela, por dentro, um pouquinho a cada dia. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, misturadas com chuva. Então você entende, ele sussurrou. Entende o que é esse vazio. Entendo, admiti. Mas entender
não é desculpar. E dor não dá direito de causar mais dor. Eliane chorou também. Gabriel chorou mais alto, sentindo a angústia da mãe. Eu sinto muito, ela disse. Sinto tanto, se eu pudesse voltar. Mas não pode, Jairo a cortou. Ninguém pode, a gente só tem o agora. E agora? Agora eu só quero que vocês sobrevivam, que o Gabriel cresça, que tenha chance de ser melhor que nós. Olhei para frente. A chuva tinha parado completamente agora. As nuvens se abriam, mostrando pedaços de céu. Ainda estava escuro, mas diferente. Um escuro cheio de promessa. Vamos, falei. Ai, ainda tem chão pela frente. Recomeçamos. Um passo, outro. E então senti aquela presença de novo. A Célia, mais forte agora, quase física. Como se ela estivesse andando ao meu lado, segurando minha mão. Está vendo, amor? A voz dela sussurrou no fundo da alma. Não é só sobre salvar eles, é sobre salvar você também. Eu não mereço ser salvo, murmurei baixinho, pensando que ninguém ia ouvir. Mas Eliane ouviu. Todo mundo merece, ela disse, mesmo quem acha que não. Olhei para ela, para o bebê no colo, para o Jairo logo atrás, carregando o peso de duas mortes, a do irmão e a dele próprio por dentro, e pensei, talvez ela esteja certa. Talvez a redenção não seja algo que a gente ganha. Talvez seja algo que a gente simplesmente aceita, um dia de cada vez, um passo de cada vez. A lanterna piscou. A bateria estava acabando. Merda, praguejei. Ainda dá para ver um pouco, Jairo disse. E tem a lua ali, tá tentando aparecer. Ele tinha razão. Entre as nuvens que se dispersavam, a lua cheia começava a mostrar o rosto, prateada, fria, mas iluminando. Mais um pouco, falei. Só mais um pouco. 20 minutos depois, ou talvez 1 hora, o tempo tinha perdido significado. Chegamos a um ponto onde a lama ficava menos espessa. O chão endurecia e então, como um milagre, vi asfalto, a estrada principal, a BR-153. Molhada, escorregadia, mas sólida, real. Chegamos, Eliane ofegou, quase caindo de joelhos. Graças a Deus, chegamos, mas a estrada estava vazia. Nem sinal de carro, nem farol distante. Nada. E agora? Jairo perguntou. Olhei para os dois lados, escuridão para um lado, escuridão para o outro. Agora a gente espera, respondi. Mais cedo ou mais tarde, alguém passa. Sentamos na beira da estrada, Eliane no meio, eu e Jairo dos lados. Gabriel tinha parado de chorar. Agora só fazia barulhinhos fracos, perigosamente fracos. Ele tá ficando quieto demais, Eliane sussurrou, o pânico voltando. Isso não é bom. Aguenta, Gabriel, falei, tocando o paninho molhado. Só mais um pouco. Você é forte, mais forte que tudo isso. Passaram 10 minutos. 15, 20, nada. A lua tinha aparecido inteira agora, iluminando o mundo com aquela luz fantasmagórica, linda e assustadora ao mesmo tempo. Foi quando ouvi, longe, muito longe, mas crescendo, o ronco de um motor. Tem alguém vindo! Gritei, levantando de um pulo. Jairo se levantou também, tirou a camisa molhada, começou a acenar. Aqui! Gritava. Aqui! Pelo amor de Deus, para! Os faróis apareceram, 2 olhos amarelos cortando a noite, aproximando, rápido demais. Ele não tá vendo a gente, Eliane gritou. Entrei no meio da estrada, abri os braços, a lanterna que ainda piscava na mão erguida. O caminhão vinha rápido, 60, 70 quilômetros por hora. Mário, sai da frente! Jairo berrou. Não saí! Para! Gritei. Pelo amor de Deus, para! Os faróis me cegaram. O ronco do motor encheu o mundo. Vi a morte chegando a 70 por hora. E então, num guincho de freios que rasgou a noite, o caminhão parou. 3 metros de distância. 2, no máximo. A porta se abriu. Um homem desceu. Gordo, barbudo, irritado. "Cê é maluco?" gritou. "Quase te matei."
Caí de joelhos ali mesmo, no meio da estrada, tremendo. Perdão, ofeguei, mas a gente precisa de ajuda. Ele olhou para trás. Viu Eliane com o bebê, viu Jairo coberto de lama, e o rosto dele mudou. O que aconteceu? Perguntou agora preocupado. É longo de contar, respondi. Mas o bebê precisa de médico, urgente. Ele não hesitou. Entra, disse. Rápido, tem um hospital em Araguaína, 20 minutos daqui. Subimos os três. A cabine era pequena demais, mas ninguém reclamou. O calor do motor, o cheiro de diesel, o ronco familiar, era o céu. O caminhoneiro arrancou, e pela primeira vez em horas, senti algo que tinha esquecido como era: esperança. Continua no capítulo 6. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 6. Cicatrizes que curam por dentro. O caminhão corria pela BR-153, como se soubesse da urgência. O motorista se apresentou como Seu Valdir, de Imperatriz, não fez muitas perguntas. Só olhava pelo retrovisor de vez em quando, checando se estávamos bem, e acelerava um pouco mais. Eliane estava encolhida no canto, Gabriel aninhado contra o peito dela. O bebê tinha parado de chorar completamente. O silêncio era pior que qualquer choro. Ele está respirando? Perguntei, a voz saindo tensa. Ela colocou a mão no peitinho dele, esperou e assentiu. Tá, mas fraco, muito fraco. Jairo estava do meu outro lado, olhando pela janela, perdido em pensamentos que eu só podia imaginar. O rosto dele era uma máscara de culpa, cansaço e algo mais. Talvez uma tentativa de entender como tinha chegado até ali. Quantos minutos falta? Perguntei para o seu Valdir. 15, ele respondeu. Mas pode ficar tranquilo. Vou direto para o hospital. Conheço o caminho de olho fechado. Obrigado, falei, e a palavra parecia pequena demais para o que ele estava fazendo. Obrigado mesmo. É nada, ele respondeu, os olhos na estrada. Caminhoneiro ajuda caminhoneiro. E quando tem criança no meio, nem se fala. A gente faz o que tem que fazer. Olhei pela janela. A paisagem passava escura, mas dava para ver que a tempestade tinha ido embora de vez. O céu estava limpo agora, cheio de estrelas. A lua iluminava o cerrado como se fosse dia, só que em preto e branco. Minha mulher morreu há 4 anos. Ouvi minha voz dizer, sem ter planejado. Câncer. Rápido. Doloroso. E eu não consegui salvar ela. Seu Valdir olhou para mim pelo retrovisor. Às vezes não tem como salvar, ele disse, a voz macia. Às vezes a gente só pode estar presente, e isso já é muito. Mas não foi suficiente, respondi. Não para mim. Fiquei com essa sensação de que podia ter feito mais. Levado ela em outro médico. Tentado outro tratamento. Alguma coisa. E faria diferença? Ele perguntou. Pensei nisso. Pensei nas noites no hospital, segurando a mão da Célia enquanto ela definhava. Pensei nos médicos explicando que não tinha mais nada a fazer. Pensei no olhar dela nos últimos dias, cansado, mas em paz, como se já tivesse aceitado. Não sei, admiti. Provavelmente não. Mas pelo menos eu teria feito alguma coisa, sabe? Não teria ficado só assistindo. Eliane se mexeu ao meu lado. Você está fazendo alguma coisa agora, ela disse baixinho. Está salvando meu filho. Isso conta. Não é a mesma coisa. É sim, ela insistiu. Porque você podia ter passado reto hoje. Podia ter visto a gente e seguido viagem. Mas não fez. Parou. Se arriscou. E por causa disso, o Gabriel está vivo. Olhei para o bebê, tão pequeno, tão frágil. Uma vida inteira pela frente, se tivesse sorte, se a gente chegasse a tempo. Como você aguenta? Perguntei para Eliane. Depois de tudo que passou, 6 meses trancada, o parto sozinha. Hoje aquilo. Como ainda tem força? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz era firme, apesar de tudo. Porque ele precisa de mim, disse, olhando para o filho.
Simples assim. Se eu desmoronar, ele desmorona junto. Então eu não posso, não tenho o luxo de desistir. Invejo isso, murmurei. Esse propósito. Eu não tenho mais. Só a estrada. E a estrada não precisa de mim. Só me aguenta. Então encontra outro propósito, ela disse. Não precisa ser grande, não precisa mudar o mundo, só precisa ser real. Jairo finalmente falou, a voz rouca de tanto silêncio. Eu achava que meu propósito era minha reputação, meu orgulho. Mostrar para a cidade que eu era homem de respeito, que tinha uma família direita, e quando isso desmoronou, quando descobri que era tudo mentira, eu não sabia mais quem era. Olhei para ele. E agora? Perguntei. Quem você é agora? Ele olhou para as próprias mãos, sujas de lama, arranhadas, tremendo. Não sei, admitiu. Mas sei quem eu não quero mais ser. E isso já é um começo, não é? Seu Valdir deu uma risadinha baixa. Filosofia de caminhoneiro, ele disse. A gente passa tanto tempo sozinho que ou fica louco ou fica sábio, às vezes os dois. Apesar de tudo, sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Há quanto tempo o senhor está na estrada? Perguntei. 28 anos. Ele respondeu com orgulho. Comecei novo, 17 anos, no caminhão do meu pai. Ele morreu, eu fiquei com o caminhão. Casei, tive 3 filhos, me divorciei. Mas o caminhão ficou. Sempre fica. Não sente falta de casa? De ter um lugar fixo? Casa é onde eu paro, ele disse batendo no volante. E lugar fixo é ilusão. Todo mundo está se movendo, só que a maioria não percebe. Pelo menos eu sei que estou indo para algum lugar, mesmo que seja só a próxima cidade. Tinha sabedoria nisso, sabedoria de estrada, do tipo que só quem vive esse mundo entende. Sua mulher. Seu Valdir começou hesitante. Ela gostava de você ser caminhoneiro? Pensei na Célia. Nas vezes que ela reclamava das minhas ausências, mas também nas vezes que ela esperava acordada quando eu chegava de madrugada, com café quente e um abraço que apagava o cansaço de dias. Ela entendia, respondi. Não gostava, mas entendia. Dizia que eu tinha nascido para isso, que tinha asfalto no sangue. Tinha razão, ele disse. Dá para ver. Você tem olho de quem conhece estrada, de quem respeita ela. A estrada me ensinou tudo, admiti. Paciência, solidão. A aceitar que algumas coisas a gente não controla. E hoje ela me ensinou que ainda tem coisas que vale a pena lutar. Gabriel se mexeu, fez um barulhinho. Eliane olhou preocupada. Tá com fome, ela sussurrou. Deus, ele deve estar morrendo de fome. Mais 10 minutos, seu Valdir disse. Segura firme, mãe. Você e seu menino são fortes. Dá para ver. As luzes de Araguaína começaram a aparecer no horizonte. Primeiro só um brilho difuso, depois postes, prédios, vida. Mas quase lá, seu Valdir anunciou. Senti o alívio começando a se espalhar no peito, mas não deixei ele tomar conta completamente. Já tinha aprendido que esperança é perigosa quando chega cedo demais. Entramos na cidade. Ruas vazias naquela hora da noite. Devia ser umas 10, 11 horas. Alguns bares ainda abertos, pouca gente na rua. Seu Valdir conhecia mesmo o caminho. Virou à esquerda, depois à direita. Acelerou numa reta. E então vi a placa. Hospital Regional de Araguaína. Chegamos, ele disse, freando em frente ao pronto-socorro. As portas se abriram antes mesmo do caminhão parar completamente. Eu, Eliane e Jairo descemos tropeçando, cansados demais para ter coordenação. Vai! Seu Valdir gritou da janela. Eu espero aqui! Eliane correu para a entrada, Gabriel nos braços, eu e Jairo atrás dela. Uma enfermeira nos viu e veio correndo. O que aconteceu? Bebê! Eliane ofegou. 12 dias sem comer direito, desidratado. Por favor. A enfermeira não perdeu tempo. Pegou o Gabriel dos braços dela, gritou por um médico e desapareceu porta adentro.
Eliane tentou seguir, mas outra enfermeira a segurou. A senhora precisa ser examinada também. Está machucada. Vem comigo. Mas meu filho vai ficar bem. A gente cuida dele, mas preciso cuidar da senhora também. Eliane me olhou, os olhos desesperados, implorando. Vai, falei. Eu fico aqui. Qualquer coisa, eu te aviso. Ela hesitou, mas acabou obedecendo, deixando-se levar pela enfermeira. Fiquei ali parado no corredor com Jairo. 2 homens cobertos de lama, molhados, exaustos, sem saber o que fazer. Senta, falei, apontando para os bancos de plástico azul encostados na parede. Sentamos. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Não era o silêncio pesado de antes. Era expectativa. Espera, acha que ele vai ficar bem? Jairo perguntou a voz pequena. Acho, respondi. Ele já sobreviveu a coisa demais para morrer agora. Por minha causa, Jairo disse, a voz quebrando de novo. Quase morreu por minha causa. Mas não morreu, apontei. E isso que importa. O quase não conta. Só o que a gente realmente fez. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Como você me perdoa? Depois de tudo que fiz? Não sou eu quem tem que perdoar, falei. É você. E mais importante, é a Eliane. E o Gabriel, um dia, quando crescer e entender. Eles nunca vão me perdoar. Ah, talvez não, admiti. Ou talvez sim, mas isso não importa agora. O que importa é você se perdoar e se tornar alguém que merece perdão. Uma médica saiu pela porta tirando as luvas. Jovem, cabelo preso, olheiras profundas. Família do Gabriel? Chamou. Levantamos de um pulo. Como ele tá? Perguntei. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. Ele vai ficar bem. Tá desidratado e desnutrido, mas nada que soro e alimentação controlada não resolvam. Vamos manter ele internado uns 3, 4 dias para monitorar, mas vai ficar bem. Senti as pernas bambearem. Jairo se apoiou na parede, a cabeça baixa, chorando em silêncio. E a mãe? Perguntei. Também vai ficar bem. Algumas contusões, desidratação leve, mas nada sério. Ela pode ver o bebê daqui a pouco, quando a gente terminar os procedimentos. Obrigado, falei. E dessa vez a palavra saiu do fundo da alma. Muito obrigado. Ela acenou e voltou para dentro. Voltei para o banco. Jairo veio sentar ao meu lado. Ficamos ali, em silêncio, deixando a realidade se acomodar. Eles estavam vivos, os 2. Contra todas as probabilidades, estavam vivos. E agora? Jairo perguntou depois de um tempo. O que acontece agora? Agora você decide, respondi. Fica e assume. Ou vai embora e deixa ela reconstruir sozinha. Não tem certo ou errado aqui. Só consequências. Ele pensou por longo tempo. Quero ficar, disse finalmente. Não sei se ela vai aceitar. Não sei se eu consigo ser um bom o quê? Pai do filho que pode ser do meu irmão, marido de uma mulher que me traiu? Não sei, admiti. Mas sei que você pulou naquele poço comigo hoje, que me ajudou a salvar ele. Isso tem que significar alguma coisa, não tem? Ele assentiu, limpando o rosto com a manga suja. Significa que ainda tem alguma coisa humana em mim, mesmo depois de tudo. Então, agarra nessa parte humana, falei, e constrói em cima dela, devagar, um dia de cada vez. A porta se abriu. Eliane saiu, com roupa hospitalar limpa, o braço enfaixado, o rosto lavado. Procurou pelos corredores até nos ver. Veio caminhando devagar, como quem não sabe o que vai encontrar. Ele tá bem? Perguntou, a voz tremendo. Tá, respondi sorrindo. Vai ficar bem. Ela desabou, literalmente. As pernas cederam, o corpo caiu. Eu e Jairo a pegamos antes que batesse no chão. Acabou. Ela chorava. Acabou. Meu menino tá salvo. Ajudamos ela a sentar. Ela chorou por longos minutos, soltando tudo que tinha segurado. O medo, o desespero,
o alívio, tudo de uma vez. Quando finalmente se acalmou, olhou para Jairo. Eles se encararam. Uma conversa inteira aconteceu naquele olhar. Dor, raiva, culpa, mas também algo mais. Algo que podia ser o início de um perdão, ou pelo menos de uma tentativa. Fica, ela disse, simples assim. Jairo piscou, surpreso. O quê? Fica. Com a gente. Tenta. A gente tenta juntos. Não sei se vai dar certo. Não sei se a gente consegue. Mas o Gabriel merece ter os dois. Ou pelo menos a tentativa. Jairo chorou de novo. Dessa vez, de alívio. Eu vou tentar, prometeu. Juro que vou tentar. Olhei para os dois e soube que meu trabalho ali tinha terminado. Levantei. Para onde você vai? Eliane perguntou. Pro meu caminhão, respondi. Ainda tá atolado lá no meio do nada. Preciso chamar um guincho. Fica mais um pouco, ela pediu. Por favor. Mas eu sabia que era hora de ir. Vocês vão ficar bem, falei. Os três. Só lembrem, um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Saí do hospital. A noite estava linda agora. Fria, limpa, estrelada. Seu Valdir ainda estava lá, encostado no caminhão, fumando. E aí? Perguntou. Vivos, respondi. Os dois, ele sorriu. Que bom. Precisa de carona? Preciso. Meu caminhão tá lá perto de Vanderlândia, atolado. Eu te levo até onde consigo. Depois a gente vê. Subi no caminhão dele e rodamos pela noite. E pela primeira vez em 4 anos, não senti aquele vazio no peito. Senti paz. Continua no capítulo 7. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 7. Quando a estrada ensina a voltar, seu Valdir dirigia em silêncio, respeitando meu cansaço. O ronco do motor era hipnotizante, quase como uma canção de ninar. Fechei os olhos por um momento, só para descansar, e quando abri de novo, estávamos saindo de Araguaína, voltando para a BR-153. Dormiu, ele disse, sem tirar os olhos da estrada. Desculpa, não era pra... É nada, ele me cortou. Cê precisa. Foi uma noite e tanto. Olhei pelo retrovisor. A cidade ficava pequena atrás de nós, as luzes se apagando uma a uma, até virar só um brilho fraco no horizonte. E em algum lugar daquela cidade, num quarto de hospital, uma mulher abraçava seu filho pela primeira vez, com a certeza de que ele ia sobreviver. Obrigado, falei para o seu Valdir, por ter parado, por ter ajudado. Você não precisava. Claro que precisava. Ele respondeu como se fosse óbvio. A gente não vive sozinho nesse mundo, né? A estrada ensina isso. Hoje você precisa, amanhã sou eu. É assim que funciona. Nem todo mundo pensa assim. Pois deveria, ele resmungou. O mundo seria menos desgraçado. Rodamos mais um pouco. A lua ainda estava alta, iluminando o cerrado de prata. Bonito demais para ter sido palco de tanto desespero poucas horas atrás. Índia, posso te perguntar uma coisa? Seu Valdir disse depois de um tempo. Claro. Por que você parou? No desvio, digo. Você não viu placa, não sabia o que tinha lá, mas entrou mesmo assim. Por quê? Pensei na resposta. Na verdade, pensei se tinha uma resposta. Não sei explicar direito, admiti. Foi uma sensação, como se alguém tivesse me chamando, como se eu precisasse estar lá naquela hora exata. Sua mulher, ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Olhei para ele surpreso. Como você sabe? Porque já senti isso também, ele respondeu. Depois que meu pai morreu, às vezes eu sentia ele comigo no caminhão. Principalmente nas viagens longas, perigosas. Parecia que ele estava ali, no banco do carona, me orientando, me protegendo. Você acha que é real ou só a gente querendo acreditar em alguma coisa? Ele deu de ombros. Não sei, e sinceramente, não importa. Se me ajuda, se me dá força, se me faz ser uma pessoa melhor, então é real o suficiente para mim? Gostei dessa resposta.
Tinha simplicidade, verdade. A Célia, comecei, e percebi que fazia tempo que eu falava o nome dela em voz alta. Ela sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Que não existe coincidência, só propósito escondido. Sábia. Era. Será sempre. Corrigi. Porque ela continua viva aqui. Toquei o peito. E aqui, toquei a cabeça. E em toda decisão que tomo pensando no que ela faria. Então, ela não te deixou sozinho. Seu Valdir disse. Você que achou que sim. A verdade daquilo me acertou como um soco. 4 anos. 4 anos me sentindo abandonado, sozinho, incompleto. Mas ela nunca tinha ido embora de verdade. Eu que tinha fechado a porta. Eu que tinha decidido que viver era trair a memória dela. Mas hoje eu tinha vivido. Tinha sentido medo, desespero, dor. Mas também tinha sentido propósito. Tinha salvado vidas, tinha importado. Valdir, falei, posso te contar uma coisa? À vontade. Eu acordei hoje pensando que era só mais um dia, mais uma viagem, mais uma fuga. E agora eu não sei mais o que pensar. É como se alguma coisa tivesse mudado dentro de mim, mas não sei explicar o quê. Ele sorriu, um sorriso sabido de quem já passou por isso. Você lembrou, disse. Lembrou que ainda está vivo, que ainda pode fazer diferença, que a estrada não é só fuga, é também caminho. E caminho leva a algum lugar, sempre. Mas para onde, eu perguntei. Eu não sei mais para onde estou indo. Ninguém sabe, ele respondeu. A gente só descobre andando. Silêncio de novo, confortável agora, cheio de compreensão mútua. Foi quando vi. A placa velha, enferrujada, torta. Desvio 3 quilômetros. É aqui, falei. Meu caminhão tá lá dentro. Seu Valdir reduziu, virou. O Scania dele reclamou da estrada de terra, mas aguentou firme, veterano, confiável. Rodamos os 3 quilômetros devagar. A lama tinha secado um pouco, mas ainda era traiçoeira. E então, lá na frente, iluminado pela lua e pelos faróis, vi meu caminhão, parado, atolado até os eixos, mas inteiro, esperando. Nossa, seu Valdir assobiou. Cê tá bem enterrado aí, hein? Eu sei, suspirei. Vai precisar de guincho, talvez 2. Descemos. Andei até meu Scania, passei a mão na lataria, fria, molhada de orvalho, mas minha, fiel. Tô aqui, velho, sussurrei. Perdão por ter te abandonado. Seu Valdir riu baixinho. Caminhoneiro e seu caminhão, disse. É praticamente um casamento. É, concordei. E eu tenho sido um péssimo marido ultimamente. Tentei a porta. Abriu, subi na cabine. Cheirava a mofo, a umidade, mas era casa. Liguei o motor só para ver. Ele tentou, tossiu, pegou. O ronco familiar encheu a noite. Pelo menos o motor tá bom, gritei para seu Valdir lá embaixo. Mas não vai sair daí só na vontade. Ele respondeu. Precisamos chamar ajuda. Peguei o celular. Agora tinha sinal. Fraco, mas tinha. Liguei pro Toninho, meu irmão. Tocou 6 vezes antes dele atender, a voz enrolada de sono. Mário, você sabe que hora é? Desculpa, mano, mas preciso de ajuda. A voz dele mudou na hora. Que foi? Tá bem? Onde você tá? Tô perto de Vanderlândia. Atolado num desvio. Preciso de guincho. Atolado? Como assim atolado? O que você estava fazendo num desvio no meio da noite? É longo de contar. Você conhece alguém aí que possa vir me buscar? Pago o que for. Deixa eu ver. Ouvi ele se mexendo, provavelmente pegando o celular dele mesmo, porque estava no fixo. Conheço o Zé Maria. Ele tem guincho. Mas a essa hora, liga para ele. Pedi. Por favor. É urgente. Tá. Mas você me conta a história toda depois, viu? Conto. Prometo. Desliguei. Desci do caminhão. Seu Valdir estava fumando, encostado no dele, olhando para o céu. Tá vindo ajuda? Perguntou. Tá. Deve demorar umas 2, 3 horas. Então a gente espera.
Sentamos no chão, encostados nas rodas do caminhão dele. A noite estava silenciosa agora. Só o canto das cigarras, o vento suave nas árvores, o cheiro de terra molhada. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Perguntei. Claro. Quando você se divorciou, como foi? Digo, como você lidou? Ele demorou para responder. Deu mais uma tragada no cigarro, jogou a bituca no chão, pisou. Foi difícil, admitiu. A gente tinha 15 anos juntos, 3 filhos. E então ela disse que não aguentava mais, que eu estava sempre fora, que ela tinha se casado com um fantasma. E ela estava errada? Não, ele disse sem hesitar. Ela estava certa. Eu escolhi a estrada em vez dela. Achei que estava escolhendo pelos dois, pela família, pelo dinheiro. Mas, na verdade, estava só escolhendo o que era mais fácil para mim. Você se arrepende? Às vezes, ele respondeu. Principalmente quando vejo meus filhos de longe em longe, já crescidos, quase não me conhecendo. Mas ao mesmo tempo não sei se conseguiria ter sido diferente. A estrada está no meu sangue, sabe? É quem eu sou. E dá para ser feliz assim? Sozinho? Dá, ele disse. Não é a felicidade que a maioria imagina. Não tem abraço todo dia, jantar em família, risada no domingo. Mas tem outras coisas. Tem o amanhecer diferente toda manhã. Tem o ronco do motor como companhia fiel. Tem a liberdade de não dever satisfação a ninguém, além de si mesmo. E tem os encontros, igual hoje. A gente ajuda alguém, faz diferença, e isso preenche um buraco que nem sabíamos que tinha. Olhei para ele. Devia ter uns 60 anos, o rosto marcado pelo sol, pelas estradas, pela vida. Mas havia paz ali, uma paz que eu não tinha. Eu queria ter essa paz, admiti. Você vai ter, ele disse. Hoje foi o primeiro passo. Você lembrou que ainda importa, que ainda pode fazer diferença. O resto vem com o tempo. 4 anos, falei. 4 anos fugindo. Parece tanto tempo perdido. Se não foi perdido, ele discordou. Foi necessário. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar de novo. Precisa afundar para aprender a nadar. Precisa morrer um pouco para renascer. Você deveria escrever um livro, brinquei. Quem ia ler? Ele riu. Filosofia de caminhoneiro não vende. Deveria, falei sério. Tem mais sabedoria aqui nessa estrada do que em muito livro que vi por aí. Ficamos em silêncio de novo. Um silêncio bom, cheio de compreensão. Foi quando ouvi, longe ainda, mas inconfundível, o ronco de um motor e aquele barulho característico de correntes, de guincho. Acho que sua ajuda chegou, seu Valdir disse. Levantamos. Os faróis apareceram iluminando o desvio. Um caminhão guincho velho, barulhento, mas funcional. Parou perto do meu Scania e um homem desceu. Magro, alto, boné surrado na cabeça. Você é o Mário? Sou. Sou o Zé Maria. Seu irmão me ligou. Disse que você está numa situação complicada. Complicada é uma palavra. Olhei para o meu caminhão afundado na lama. Mas nada que um bom guincho não resolva, né? Ele deu a volta, avaliando, fazendo cálculos mentais. Dá para tirar, disse. Mas vai levar um tempo e vai custar. Não tem problema, só tira ele daí. Beleza, vamos trabalhar então. Seu Valdir se aproximou de mim. Eu vou nessa, disse. Ainda tenho uns 500 quilômetros pela frente. Obrigado, falei, estendendo a mão. Por tudo, sério. Ele apertou minha mão com firmeza. Não precisa agradecer. Foi um prazer. E olha, ele segurou minha mão mais um momento. Cuida desse coração aí, viu? Ele ainda tem muito o que fazer nessa vida. Vou tentar. Não tenta. Faz. Ele corrigiu, sorrindo. Entrou no caminhão dele, acenou pela janela e saiu. Assisti os faróis se distanciarem até sumirem completamente, engolidos pela noite. E então foi só eu, o Zé Maria e o trabalho de tirar meu caminhão do buraco onde eu tinha me metido.
literal e metaforicamente. Levou 2 horas de correntes, guincho, motor forçado, rodas patinando. Zé Maria trabalhava em silêncio, concentrado, profissional. E finalmente, com um último puxão, as rodas traseiras do meu Scania encontraram solo firme. Pronto, Zé Maria anunciou, limpando o suor da testa. Tá livre. Paguei o que ele cobrou sem reclamar. Merecia cada centavo. Ele foi embora. E fiquei ali sozinho com meu caminhão no meio da noite, no meio do nada. Subi na cabine. Sentei no banco do motorista, coloquei as mãos no volante e então olhei para o banco do carona. Vazio, mas não mais, porque agora, em vez de dor, senti presença. A Célia ali, sorrindo, acenando, dizendo sem palavras: "Você conseguiu, amor. Você lembrou como viver." Eu lembrei, sussurrei. E vou continuar lembrando. Todo dia. Um dia de cada vez. Liguei o motor. Ele pegou de primeira, fiel como sempre. Acendi os faróis, iluminando o caminho de volta para a estrada principal, e dirigi. Não de volta para Anápolis, não de volta para Araguaína, mas para frente, sempre para frente, porque é assim que a estrada ensina. Não importa quantas vezes você afunde, quantas vezes se perca, quantas vezes ache que não tem mais para onde ir. Sempre tem um próximo quilômetro, um próximo amanhecer, uma próxima chance de fazer diferença. E eu estava pronto para isso agora, finalmente pronto. Continua no capítulo 8. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 8. O caminho que leva para casa 3 dias depois. O Scania roncava firme na BR-153, agora em direção sul, voltando para Anápolis. A carga de telhas tinha sido entregue em Araguaína, com atraso, explicações difíceis para o cliente, mas entregue. E agora era só o caminho de volta. Só que nada era mais só alguma coisa. A estrada parecia diferente, mais viva, mais real. Cada curva, cada lombada, cada trecho reto tinha uma história agora. Não era mais fuga, era jornada. Parei num posto em Guaraí para abastecer. O mesmo posto de 3 dias atrás. O mesmo frentista jovem. "E aí, seu Mário?" Ele cumprimentou. "Voltando de Araguaína?" "Voltando", confirmei, descendo da cabine. "Sozinho de novo?" Olhei para o banco do carona através da janela. Vazio fisicamente, mas cheio de presença. "Não", respondi. E a resposta me surpreendeu. Nunca tô sozinho de verdade. Ele não entendeu, mas não precisava. Eu entendia. E isso bastava. Enquanto o tanque enchia, entrei no posto para tomar um café. Tinha mais gente dessa vez. 2 caminhoneiros conversando no canto, um casal jovem viajando de carro, a atendente do caixa mexendo no celular. Pedi o café e sentei num banquinho perto da janela. O sol estava alto, queimando, transformando o asfalto em espelho líquido. Peguei o celular, hesitei e então fiz o que vinha adiando há 3 dias. Liguei para o hospital de Araguaína. "Hospital Regional, bom dia." "Bom dia. Eu queria saber sobre um paciente, um bebê. Nome Gabriel. Deu entrada faz 3 dias. Um momento, por favor." Música de espera. Coração acelerado. Mãos suando. "Senhor, o bebê Gabriel teve alta ontem. Tá tudo bem com ele." Fechei os olhos. O alívio veio como uma onda. "Obrigado", falei, a voz embargada. "Muito obrigado." Desliguei. Fiquei ali sentado, o café esfriando na frente, só sentindo. Gratidão, paz. Algo parecido com felicidade. Ele tinha sobrevivido. Eles tinham sobrevivido. E de alguma forma eu também. O celular tocou. Toninho. "Oi, mano. Mário. Finalmente. Você tá bem? Cadê cê?" "Tô em Guaraí, voltando para casa." "Graças a Deus." Fiquei preocupado. Aquela história toda foi muito louca. "Você tem certeza que tá bem?" "Tenho", respondi. E era verdade. "Tô bem. Melhor do que há muito tempo." "Sério?" Ele pareceu surpreso. "Porque você parece, não sei, diferente." "Tô diferente", admiti. "Aconteceu uma coisa na estrada, Toninho.
Uma coisa que me fez lembrar de quem eu sou, do que importa. Conta! E contei tudo. O desvio, o poço, o bebê, a queda, a tempestade, o hospital. Falei sem parar por 15 minutos e ele ouviu em silêncio, só interrompendo para perguntar detalhes. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo. Mano, disse finalmente a voz grossa, você salvou a vida deles. Acho que eles salvaram a minha também, respondi. De um jeito diferente, mas salvaram. A Célia ia ficar orgulhosa. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir, mas eram diferentes agora. Não eram de dor, eram de aceitação. Ela tá orgulhosa, falei. Eu sinto. Ela tá aqui comigo todo dia. Nunca foi embora de verdade. Eu que tinha fechado os olhos. E agora? Agora eu abri de novo, disse. E vou viver. De verdade. Não só respirar. Viver. Quando chegar em casa, a gente se vê, tá bom? Preciso te dar um abraço. Combinado. Desliguei sorrindo. Terminei o café de um gole só, paguei, voltei pro caminhão. A estrada me esperava. Dirigi por mais 3 horas, em paz, sem pressa. E então, numa curva perto de Porangatu, vi algo que fez meu coração pular. Uma placa simples feita à mão, pregada num poste. Acampamento de apoio, 2 quilômetros à frente. Famílias em situação de vulnerabilidade, doações bem-vindas. Olhei para o relógio. Tinha tempo. Reduzi, procurei a entrada, encontrei uma estradinha de terra. Virei. 2 quilômetros depois, cheguei num acampamento improvisado. Barracas de lona, fogueira no centro, crianças correndo, mulheres lavando roupa num riacho próximo. Umas 20 famílias, talvez mais. Estacionei o caminhão e desci. Um homem se aproximou. 50 e poucos anos, magro, com cara cansada, mas olhos gentis. Bom dia, posso ajudar? Vi a placa, expliquei. Vim ver se vocês precisam de alguma coisa. O rosto dele se iluminou. Precisamos de tudo, meu amigo. Comida, roupa, remédio. Somos famílias desabrigadas. A chuva levou nossas casas no mês passado. Estamos aqui até conseguir recomeçar. Olhei ao redor. Crianças de todas as idades. Bebês no colo das mães. Velhos sentados na sombra. Gente, só gente tentando sobreviver. Espera aqui, falei. Voltei para o caminhão, abri o baú de ferramentas. Tinha dinheiro guardado ali. O pagamento da carga em espécie. Uns 3 mil reais. Ia usar para pagar contas, fazer manutenção do caminhão. Peguei 2 mil. Deixei 1.000 para mim. Voltei e entreguei para o homem. Não é muito, disse. Mas espero que ajude. Ele olhou para o dinheiro, depois para mim, depois para o dinheiro de novo. Os olhos encheram d'água. Meu Deus. Senhor, eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada, só cuida dessa gente. E se puder, passa para frente quando tiver condição. Vou, ele prometeu, segurando minha mão com as 2 dele. Juro por Deus que vou. Uma mulher se aproximou, carregando um bebê. O bebê tinha olhos grandes, assustados, mas estava vivo, mamando no peito da mãe. E eu vi Gabriel nele, vi Eliane. Vi todas as mães do mundo tentando proteger seus filhos contra um mundo que não facilita nada. Deus te abençoe, a mulher disse, sorrindo com metade dos dentes faltando. Gente como o Senhor é rara. Gente como vocês é que é forte, respondi. Sobreviver a isso tudo e ainda sorrir, isso é coragem de verdade. Despedi-me deles e voltei para o caminhão com o coração leve. Mais leve do que em anos. Dirigi o resto do dia com um sorriso no rosto. Parei para dormir num posto próximo a Uruaçu. Sentei na boleia, olhando as estrelas, sentindo o vento fresco da noite. Tô tentando, amor, sussurrei para Célia. Tô tentando fazer diferença. Tô tentando viver do jeito que você queria que eu vivesse. E juro que ouvi a resposta. Não com os ouvidos, com o coração. Eu sei. E tô orgulhosa, mas não faz por mim,
Faz por você, porque você merece. Dormi bem naquela noite. Sem pesadelos, sem culpa, só paz. No dia seguinte, quinta-feira, cheguei em Anápolis no fim da tarde. A cidade me recebeu com trânsito, barulho, caos urbano. Mas era minha cidade, meu caos, meu lar. Fui direto para casa. Uma casa pequena na periferia, 2 quartos, quintal com mangueira velha, vazia desde que Célia morreu. Eu só passava lá para tomar banho e pegar roupa limpa entre viagens. Mas hoje, pela primeira vez, olhei para ela e pensei, lar. Entrei. Cheirava a fechado, a abandono. Abri as janelas, deixei o ar entrar, a luz entrar, a vida entrar. Tomei banho demorado, coloquei roupa limpa, fiz café. Sentei na mesa da cozinha, a mesma mesa onde Célia e eu tomávamos café toda manhã. E não doeu. Ainda tinha saudade, ainda tinha o vazio dela. Mas não era mais um vazio que me consumia. Era um vazio que fazia parte de mim, como uma cicatriz antiga que não dói mais, só lembra. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Seu Mário? Uma voz feminina, hesitante. Sim? É a Eliane. A gente se conheceu há 3 dias. Meu coração acelerou. Eliane, como você conseguiu meu número? Perguntei no hospital. Eles tinham o seu contato por causa do resgate. Espero que não se importe. Claro que não. Como vocês estão? O Gabriel? A gente tá bem, ela disse e ouvi o sorriso na voz. O Gabriel tá forte, comendo bem, crescendo. Os médicos disseram que ele é um milagre. Ele é mesmo. Eu liguei para agradecer. Ela continuou, a voz embargando. Para dizer que você salvou minha vida, a vida do meu filho e também a vida do Jairo, de certo jeito. Como ele tá? Tentando, ela respondeu honesta. A gente tá tentando. Não é fácil. Tem dia que eu olho para ele e vejo o homem que quase matou meu filho. Mas tem dia que eu vejo o homem que me ajudou a salvá-lo. E eu tô escolhendo ver esse segundo homem. Um dia de cada vez. Isso é tudo que a gente pode fazer, falei. Um dia de cada vez. Seu Mário. Você vai passar por Araguaína de novo algum dia? Vou, com certeza. Quando passar, vem nos visitar. Quero que o Gabriel te conheça de verdade. Quando ele crescer, vou contar a história do caminhoneiro que pulou num poço para salvar a vida dele. As lágrimas vieram, mas eram boas. Eu vou, prometi. Pode contar comigo. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Por ter parado. Por ter se importado. Por ter nos mostrado que ainda existe bondade nesse mundo. A bondade sempre existiu, respondi. A gente só esquece de procurar às vezes. Desligamos. Fiquei ali sentado, o celular na mão, o coração cheio. Olhei ao redor da casa. Vazia de gente, mas cheia de memórias. Memórias boas. Célia rindo na cozinha, Célia regando as plantas, Célia cantando no banho. E pela primeira vez as memórias não me machucaram, me aqueceram. Obrigado, amor, falei em voz alta, por ter me amado, por ter me ensinado a amar e por ainda me guiar, mesmo de longe. A casa ficou em silêncio, mas era um silêncio bom, cheio de presença, cheio de paz. Levantei, fui até o quarto, abri o guarda-roupa. No fundo, numa caixa velha, estavam as roupas da Célia, intocadas há 4 anos. Peguei uma blusa dela, amarela com flores, a preferida. Cheirei. Já não tinha mais o cheiro dela, só cheiro de guardado. Mas não precisava. A lembrança era suficiente. Tá na hora, falei sozinho. Tá na hora de deixar ir. No dia seguinte, doei as roupas dela para a igreja do bairro. Guardei só algumas fotos, a aliança e aquela blusa amarela. O resto passou para frente, para outras mulheres que precisavam, para a vida continuar. E continuou.
Voltei para a estrada na semana seguinte. Mais uma carga, mais uma viagem, mas era diferente agora. Parava mais, conversava mais, ajudava mais. Um dia dei carona para uma velha que ia visitar o filho doente. Outro dia, paguei o almoço de uma família que estava passando fome num restaurante de beira de estrada. Outro dia, simplesmente parei para ouvir um outro caminhoneiro desabafar sobre a vida. Pequenas coisas, mas que faziam diferença. E a cada pequena coisa, sentia a Célia sorrindo. Sentia que tinha encontrado o meu caminho de novo. Não o caminho de volta, porque não dá para voltar, mas o caminho para frente. O caminho que a estrada sempre mostrou, desde o início. O caminho de quem vive, não só de quem respira. O caminho de quem se importa, não só de quem passa. O caminho de quem sente, não só de quem foge. E enquanto o Scania roncava debaixo de mim, cortando o Brasil de ponta a ponta, eu sabia. Eu tinha voltado. Não para onde estava antes, mas para onde sempre deveria ter ficado. Vivo, presente, inteiro e pronto para tudo que a estrada ainda tinha para me ensinar. Porque a estrada nunca termina. Assim como a vida, assim como o amor, assim como a esperança. Epílogo. 2 anos depois, o Scania parou em frente a uma casa simples na periferia de Araguaína. Pintura nova, azul claro, portão de ferro, um triciclo vermelho no quintal. Desci e toquei a campainha. A porta se abriu. Eliane estava ali, mais velha, mais forte, sorrindo. Seu Mário, finalmente, me abraçou e então chamou. Gabriel, vem ver quem chegou. Um menino apareceu, 2 anos, cabelo escuro, olhos vivos, sorriso que iluminava o mundo. Correu até mim, sem medo, como se me conhecesse. Oi, disse, a voz fininha. Você é o tio do caminhão. Ajoelhei, fiquei na altura dele. Sou, respondi, a voz embargada. E você é o Gabriel, o menino mais forte do Brasil. Ele riu e me abraçou. E ali, naquele abraço pequeno, senti tudo. O peso de ter salvado uma vida, a leveza de ter encontrado a minha e a certeza de que tudo, a dor, a perda, a estrada, a solidão, tinha valido a pena. Porque tinha levado até ali, até aquele abraço, até aquele sorriso, até aquela vida que continuava forte, linda, real. E enquanto Gabriel puxava minha mão para me mostrar seus brinquedos, olhei para o céu azul de Tocantins e sussurrei. Obrigado, amor. Por tudo. Pela estrada. Pelo caminho. Por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar. O vento soprou suave e eu soube que ela tinha ouvido. Fim. A estrada não perdoa quem para, mas sempre acolhe quem recomeça. E às vezes, no meio do nada, a gente encontra tudo.